no seu versículo 23. 2 Reis, capítulo 4, versículo 23, que vai nos dizer assim: E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Estamos falando de uma mulher que ela era conhecida como a Sunamita. Estamos falando de uma mulher que ela era sunamita, uma mulher bondosa de coração, e a palavra vai nos falar que ela percebe que Eliseu passa por aquela cidade sempre, e ela falou bem assim para o esposo dela, olha, eu tenho percebido que ele sempre passa por aqui. Vamos fazer um quartinho para ele, quando passar, tomar um café e repousar a sua cabeça. Porque eu tenho visto que ele é um santo homem de Deus. E a palavra fala que assim eles fizeram um quartinho, ele passava, ele comia, ele descansava. E a Bíblia fala que ele percebeu que essa mulher estava sendo muito cuidadosa, muito zelosa, uma mulher que estava se doando para cuidar deles. E aí ele fala bem assim para o servo dele, vai até ela e vê o que ela precisa, chama ela. E quando ele pergunta para ela, quando o profeta pergunta, ela simplesmente fala assim, eu vivo bem no meio do meu povo. Ela não necessitava de nada, ela não precisava de nada. E aí, novamente, ele fala para o servo dele, o que ela precisa. E Geazi fala, olha, eu vejo que o esposo dela é muito velho e ela não tem uma criança. E aí, o profeta mandou chamar novamente essa mulher, e quando chama, ele fala, nesta mesma época, que quando fala nessa mesma época, era no outro ano, você dará à luz. E ela fala, não mintas para a tua serva. Quando ela fala não mintas, ela estava falando, não cause uma esperança no meu coração, porque eu sei que meu esposo é velho e eu não posso ter filha. Então, não cause uma esperança em meu coração. E a palavra vai nos falar que assim foi. A palavra se cumpre e assim acontece. A palavra vai nos falar que essa mulher fica grávida, o filho cresce e por volta, creio eu, de 12 anos, esse menino sai para ir ao campo com o pai. E ele começa a falar, ai minha cabeça, ai que dor de cabeça. A palavra fala que o pai mandou o servo levar para a mãe. E a palavra fala que até meio-dia esse menino estava vivo entre as pernas da mãe. Só que logo após ele suspirou e morreu. E aí eu quero te falar, o que você vai fazer quando a morte ou a enfermidade bater na tua porta? A quem vamos recorrer? O que vamos fazer? Porque se você perceber, no começo da palavra, no verso 8, vai falar que essa mulher, ela era uma mulher rica. A palavra fala que ela deixa o menino no quarto do profeta e vai ao encontro do profeta. Manda selar, manda o menino selar e manda ele ir. Só que aí vai surgir uma pergunta, por que você vai ao encontro dele? Não é lua nova, não é sábado. Ele quis dizer, não é momento de você encontrar ele, vai tudo bem? Aquela mulher, ela olhou para o olho deste menino e falou, vai tudo bem. Eu quero abrir uma aspa e te falar, não conte o seu problema para quem não pode te ajudar. Vai diretamente a quem tem a solução para os seus problemas. A palavra vai nos falar que ela montou e mandou não parar enquanto ela não falasse para parar. Chegando lá, Geazi veio de encontro. E Geazi perguntou, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com o seu esposo? E ela falou, vai tudo bem. Pela segunda vez, ela não falou para quem não podia informar. E ela vai de encontro ao profeta. Quando ela chega de frente ao profeta, ela se lança aos pés do profeta. E quando ela se lança aos pés do profeta, Geazi tenta tirar ela. E aí o profeta fala, não, deixe ela falar. Por quê? Porque ela está amargurada e o Senhor me encobriu, o Senhor não me disse o que ela tem.
E aquela mulher agarrou no profeta e ela começou a contar o que estava causando dor. E a palavra nos fala que o profeta mandou Geazi descer, colocar o bordão dele na testa do menino, sobre o menino, e falou, interessante, aquela mãe falou, eu não vou deixar você aqui, enquanto o meu filho não estiver curado. Você precisa tomar posse da sua bênção, meu querido. Hoje, o testemunho é sobre cura. Então, eu quero te dizer, se você está precisando de uma cura, tome posse da sua bênção, vai atrás. Agarre o anjo como Jacó agarrou. Você está necessitando, então você precisa se levantar deste chão e você precisa crer que o Senhor pode fazer. A palavra fala que o profeta foi e o menino ficou bem, o menino ficou sarado. E agora eu quero entrar no testemunho da vida da minha mãe. O testemunho não é meu, ela não pôde estar aqui para contar, mas o pastor Wellington deu a oportunidade para mim contar. A minha mãe teve uma época, em 2014, que a gente marcou uma viagem para a gente ir para a Bahia. E dias antes, a gente comprou a passagem, tudo dias antes, a minha mãe passou muito mal. E aí a gente levou ela no hospital, era um dia chuvoso. E eu me lembro como hoje a minha mãe caída sobre o meu braço. A minha mãe, ela estava pálida. E ela falava assim, se a mãe morrer, se cuida. E ela falava ali para mim, eu falava, mãe, você não vai morrer. E a minha mãe estava toda pálida, a boca branca. E eu falava bem assim, Senhor, se o Senhor não levar a minha mãe, eu vou te servir por todos os dias da minha vida. E a minha mãe entrou no médico, eu falei, médica, por favor, vê minha mãe está muito mal. E a gente entrou na sala do hospital, a médica falou que ela estava com baixo açúcar no sangue, e aí eu fui correr na casa da minha tia, no meio daquela chuva, para me pegar alguma coisa para ela comer. Enfim, passou os dias, a gente foi viajar. Chegou na Bahia, a minha mãe, ela passou muito mal novamente. E a minha mãe tinha perdido os sentidos, ela não estava mais escutando, ela não estava mais vendo. E a minha mãe, ela falou assim para a gente que no momento que aconteceu tudo isso, que ela estava indo embora, ela falou assim, Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leve, mas não deixe meu pai preocupado, a minha mãe, minha família desamparada. O meu avô, eu me lembro que estava segurando a mão da minha mãe e falava assim, Senhor, não deixe a minha filha ir. E a minha mãe falou que nesse exato momento, ela voltou novamente à consciência. E a minha mãe, ela não conseguia mais dormir, ela não conseguia se alimentar direito, a minha avó fez uma oração por ela e ela voltou a se alimentar. E a gente voltou para cá, para São Paulo. A minha mãe, no ano de 2019, no finalzinho, perto de dezembro, eu me lembro que eu fui para Minas dar aula de discipulado lá. E eu falei assim, mãe, quando eu voltar, você vai estar grávida. Ela olhou para mim e falou bem assim, é loucura da sua cabeça, Yasmin. Eu falei, não, mãe, você vai ver. Eu fui, dei aula, fiquei 2 meses e meio fora. Quando eu voltei, minha mãe estava passando muito mal, muito mal. E aí ela foi ao médico. E no médico deram uma notícia para ela bem assim, Dona Edneide, você está com um tumor no fígado. Quando ela chegou contando isso para a gente, foi um baque. Mas eu olhei para o rosto dela e falei, ainda que você esteja com um tumor no fígado, você também está grávida. Ela não acreditou. Ela fez o teste, eu falei, então faz o teste, deu positivo. O Natan, eu digo que é o nosso milagre. A minha mãe, antes de saber que estava grávida, ela estava sobre a pia, e ela ouviu uma voz sussurrando, o nome vai ser Natan. E ela pediu para o meu pai guardar este nome. Meu pai guardou esse nome, e aí depois, logo após, como eu disse, ela descobriu a gravidez dela. Então, a gente já sabia que era menino, e Deus proveu tudo, Deus trouxe tudo para a gente não precisou comprar roupa, nem fralda, nem nada, o Senhor proveu tudo. E eu digo que o Natan é um presente porque o próprio nome dele é presente, ele veio no momento que mais precisávamos. E com 3 meses dentro da barriga da minha mãe, a placenta dela descolou, e o médico já não acreditava que o Natan iria vir à vida. E passou o remédio, deixou ela uns dias em casa. E eu me lembro como se fosse hoje, eu me ajoelhei no meu quarto e falei, Senhor, não deixe meu irmão morrer. Porque eu já ia completar 21 anos, e eu falei assim, eu não tenho um irmão perto de mim. Por favor, deixa esse bebê vir à vida. E eu me lembro como se fosse hoje, passou uns dias, a placenta colou novamente.
E a gestação da minha mãe, eu digo que o Natan é um milagre porque a minha mãe não comia mais. A minha mãe não comia e tudo que comia, ela vomitava ou ia no banheiro. Então, Natan, minha mãe, durante a gestação, engordou 2 quilos. E quando estava perto de ganhar o Natan, ela emagreceu 1. Então, Natan veio magrinho, magrinho. E aí, eu falei, Senhor, coloca as tuas mãos. O Natan veio com saúde, veio bem. Consegui um trabalho, era um momento favorável, eu estava feliz. E eu fiquei quase 3 meses nesse trabalho, no hospital, eu estava amando. Só que certo dia eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, a minha mãe estava muito mal, debilitada. A minha mãe não tomava mais banho de pé, a minha mãe tomava banho de cócoras, e a minha mãe chegou a pesar 39 quilos. E ela olhava para a minha cara e falava bem assim, Yasmin, a mãe está com câncer. Tinha uma bola sobre a barriga dela que andava, ela se locomovia. E ela falava, a mãe está com câncer. E eu falava, mãe, não, você está ficando louca, você não está com câncer. E aí, teve um dia que a gente chegou em casa, eu cheguei em casa do trabalho, e a minha mãe, como não comia já há semanas, ela também não ia ao banheiro. E chegou um dia que ela sentiu vontade de ir ao banheiro, em vez de sair fezes, saiu sangue puro. E aí foi o dia que a gente se desesperou, alguma coisa de errado está acontecendo. A minha avó saiu a pressas no hospital com a minha mãe. A minha mãe estava pálida, magra, muito pálida. E eu afirmo para vocês que se minha mãe não fosse naquele dia para o hospital, a minha mãe iria falecer dentro de casa. A minha mãe chegou no hospital, o médico olhou para ela assim e falou, olha, o seu problema é algo simples, a gente vai tratar com remédio. E a gente estava orando, Senhor, manda um médico bom, Senhor, manda um médico bom. E este médico queria mandar a minha mãe para casa, só que deixou ela em observação. E aí, no outro dia, chegou um outro médico, enviado por Deus, e eu dou glória a Deus por isso. E ele falou assim, dona Edneide, eu vou preparar uma sala de cirurgia agora para você. E a minha mãe ficou preocupada, o que está acontecendo? Ele falou, olha, tem um tumor que está impedindo da comida entrar, da comida sair. A minha mãe estava com um tumor há 6 anos, desde 2014, que ela fazia exames e a gente não sabia o que era, porque os médicos falavam que não era nada. Davam alteração e falavam que não era nada. A minha mãe estava há 6 anos padecendo com dor, direto no hospital. Durante a gestação falavam que era normal da gestação. E aí a minha mãe teve que descer às pressas para a cirurgia. Imagine você. Está dentro de casa, você recebe a notícia que a sua mãe vai descer do nada para o centro cirúrgico. E eu falei, a minha mãe não volta mais. Porque quando eu estava em Minas, uma vez em uma visão, a minha mãe aparecia para mim para se despedir de mim. E aí ela falava, filha, eu te amo, e ela sumia, ela não voltava mais. E eu mal entendia que o Senhor estava dando livramento para minha mãe. E a minha mãe desceu para o centro cirúrgico, ficou muito tempo lá. Depois, quando ela subiu, a minha mãe, ela teve que reaprender a comer, a ir ao banheiro. A minha mãe ficou como se fosse um bebê recém-nascido, porque metade, como estava muito grande, o tumor era quase do tamanho de uma régua. O tumor, o médico olhou para a cara dela e falou assim, olha, eu vejo muita sorte, porque normalmente esse tumor, quando ele vem, é para matar. Ele não avisa, quando ele vem e está nesse estágio, mata. Era 10 centímetros que estava o tumor. E aí, a minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha ido para o trabalho, eu trabalhava de madrugada. E aí o Senhor, naquele meio daquele hospital, o Senhor falou assim, Yasmin, larga tudo, pede uma saída e vai ficar com a sua mãe. Aí eu falei, não, é coisa da minha cabeça, eu vou continuar trabalhando. Trabalhei até às 7h30, fui para casa, peguei o Natan, a minha avó. Só que a minha avó falou, Yasmin, fica aqui. E a minha avó teve uma conversa comigo, Yasmin, você vai ter que largar o trabalho. Porque só você pode dar banho nela, só você pode fazer isso, só você pode cuidar dela. E a minha mãe estava largada no hospital. Os enfermeiros não davam banho, os enfermeiros não tinham paciência de levar ela no banheiro. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu senti um aperto no meu coração. E eu falei, eu vou visitar minha mãe hoje. Eu ia dormir nesse dia com a minha mãe. E quando eu cheguei naquele hospital, que eu entrei, que eu vi a situação da minha mãe, que ela não conseguia comer, ela não conseguia levantar. Alguns dias após, ela tinha tentado ir no banheiro sozinha e ela ia cair para trás. Uma mulher que estava com ela no quarto segurou ela.
E quando eu vi a minha mãe me deu um sorriso e ela falou: você é o remédio da minha alma. E eu entrei naquele quarto segurando as minhas lágrimas, contendo as minhas lágrimas, porque eu não podia ver a minha mãe daquele jeito. E eu falei: eu não posso chorar porque eu tenho que ser forte. E aí logo após chegou uma visita e eu saí e deixei a visita ficar no quarto. E eu me lembro que eu fui no banheiro, eu me desabei e eu liguei para Sol, eu não vou poder continuar a trabalhar mais, eu tenho que cuidar da minha mãe. E é a única forma de eu mostrar que todo agradecimento de tudo que ela fez por mim. Porque a minha mãe, ela cuidou de mim sozinha. A minha mãe trabalhava sozinha, a minha mãe comprava meus uniformes. Minha mãe foi mãe solteira sozinha, foi mãe e foi pai. Então eu falei assim, chegou a hora de eu agradecer, de eu me doar. E eu me lembro que quando eu fui dar banho na minha mãe, a minha mãe estava só a pele e o osso, a carcaça de verdade. Que eu olhei para ali e falei: Deus, eu não posso chorar, eu não posso chorar. E ela olhou para minha cara: a mãe tá feia, né? Eu falei: não, mãe, você tá linda. E toda vez quando chegava uma visita que eu saía daquele quarto, eu me acabava de chorar lá fora. Eu me lembro que o trabalho me afastou uns dias. Falou: não, Yasmin, fica um pouco com a sua mãe. Mas eu falei: vocês não estão entendendo, a minha mãe precisa de mim. Ela estava com câncer, ela não vai voltar a andar tão cedo, ela não vai voltar a comer tão cedo, ela precisa de mim. E eu tinha um irmão de 2 meses, praticamente quase recém-nascido. E aí eu me lembro que eu falava bem assim: mamãe, você tem que comer. Porque ela falava: eu quero ver o Natan. Eu falava: mãe, para isso acontecer você precisa comer, senão você não vai sair do hospital. Ela: mas eu não consigo comer, eu vou morrer, eu tô cansada, eu não quero mais essa vida. E eu esqueci de contar, antes da minha mãe ir pro hospital, ela fez uma oração bem assim: Senhor, eu não aguento mais. Ou o Senhor me leva, ou o Senhor me cura. Se o Senhor não quer curar pelas tuas mãos, faça que os médicos, pelas mãos dos médicos, use a mão deles para me curar. E eu ouvi assim: porque se o Senhor não me curar, a minha vontade de me jogar dessa janela, porque eu não aguento mais de dor, 6 anos com dor. Voltando para a parte que eu estava, a minha mãe saiu do hospital e a gente cuidava dela e do Natan. Ela precisava de pessoas para dar banho, ela precisava de pessoas para fazer os curativos. E ela começou a se estabelecer em casa, saiu do trabalho para cuidar dela. E aí chegou uma bela notícia: você vai ter que fazer a quimioterapia, são 12 sessões. A quimioterapia judia demais, muito. E eu lembro como se fosse hoje, eu falei: mãe, vai dar tudo certo. Foi um momento que eu me afastei de todo mundo, de todos, eu estava triste. Eu me lembro que eu entrava no banheiro, eu chorava, morria de acabar de chorar. E aí eu entrei no meu quarto e falei: Deus, eu tô brava com você. Eu tô nervosa com você. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Eu chorava e eu não entendia. Eu falava: eu estou muito triste com você, mas eu não consigo me afastar de você, então eu preciso me reafirmar em você. E eu estou muito brava. E eu falava: minha vontade de sair da igreja, minha vontade de picar o pau na mula e ir embora, eu não quero mais saber de nada. E aí a minha mãe, nesse dia, ela foi no meu quarto. Ela falou: filha, não fica preocupada não. Ela estava mais crente do que eu. E ela me deu um beijo e ela falou: fica preocupada não, Deus está cuidando de tudo. E assim Deus fez. E eu entendi uma coisa: eu precisava me reerguer, eu precisava voltar novamente a jejuar, a orar, eu precisava. E é isso que eu quero te dizer: quando a enfermidade bater na tua porta, o que você vai fazer? Você vai reclamar? Como eu reclamei? Deixa eu te falar, vai aos médicos. Se os médicos não conseguir, vai a Deus. Ore, entregue na mão dele, porque ele continua curando. Ele curou a mulher que padecia 12 anos. Ele colocou a mão dele e ela foi sarada. Não somente por fora, mas por dentro também. Ela teve um encontro com Jesus. E eu quero te dizer, aquela mulher que eu acabei de ler a passagem, ela era rica, mas ela entendeu que os médicos não podiam solucionar o problema dela. Ela entendeu que só Deus poderia devolver a vida. E é hoje que eu quero te dizer: só Ele devolve a vida, só Ele restabelece aquilo que foi perdido. E não foi diferente na minha casa. E no meu quarto eu lembrei de um louvor que dizia assim: quem está em guerra era eu, saqueando o inferno com
adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Está na hora de você não se dar por vencido. Está na hora de você se levantar, erguer a tua cabeça e saber que há um Deus que cuida de mim e de você. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. E exército quer dizer que Ele guerreia por mim e por você. Ele não morreu, Ele está vivo. Ele está sentado no trono dEle. E Ele está esperando aqueles que clamam a mim. E todos os que clamam têm resposta. Em Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e o perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A partir daí a gente começou a fazer um estudo em casa, a gente começou a orar, e minha mãe orava de lá, e eu orava de cá, e a gente começou a buscar ao Senhor. E teve um dia que a minha mãe foi na consulta, para acabar, minha mãe foi na consulta, e a médica dela falou assim: olha, Edneide, o tumor invadiu o seu pulmão e o seu fígado. Quando a minha mãe contou isso, eu falei, entrei pro meu quarto, e dessa vez eu não murmurei. Dessa vez eu falei: Senhor, os controles não estão na mão mais dos médicos. Não posso, a minha mão não pode alcançar, Senhor, o pulmão, mas as tuas pode. Senhor, coloca a mão no pulmão, coloca a mão no fígado e cura. E ela teve que fazer exames para descobrir se era benigno, se era maligno. E eu falei: não faça dar nada. Passou meses. E quando ela foi pegar o resultado desses exames, eu mandei mensagem: e aí, mãe, já passou? Ela falou: filha, quando eu chegar em casa a gente conversa. Eu falei: não, minha mãe vai morrer. Meu Deus, e aquela oração? Eu já fui falando, e aquela oração? Quando minha mãe chegou em casa, ela olhou nos meus olhos e ela falou: filha, a médica abriu os exames e falou que não deu nada, que eu estou curada. Entenda o que eu estou te falando. A minha mãe estava curada e a minha mãe foi curada. E quando Deus cura, Ele cura e não volta mais. Eu quero te dizer, o Senhor entrou no problema quando a gente colocou na mão dEle. E Ele começou a tratar e Ele começou a cuidar. E a minha mãe e a minha casa vivemos tudo isso debaixo da graça da mão de Deus. E hoje possamos glorificar o nome dEle. Por quê? Porque foi feita a vontade dEle. E Ele curou a minha mãe. A minha mãe está fazendo ainda as quimioterapia, é difícil. Tem vezes que ela vomita, que ela não come. Mas eu quero te dizer, eu olhei para o rosto dela esses dias e eu falei bem assim: mãe, o pior já passou. O Senhor já entrou, o Senhor já curou, o Senhor já fez. Então o que eu quero te dizer é: está na hora de você entregar o problema na mão de quem pode curar. O meu e o teu Deus, Ele ainda continua sendo ressurreto. Ele continua ainda sendo Deus, Ele continua ainda sendo santo. E Ele ainda continua sendo Jeová Rafá, o Deus que cuida das tuas feridas. Está na hora de você entregar para Ele. Está na hora de você abrir mão. Eu sei que é fácil dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Mas quando a enfermidade bateu na minha casa, foi diferente. Deus faz. E Ele só fez quando Ele quis. Então o que eu quero te dizer hoje, para acabar: tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem lhe prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, é Ele que tá tocando agora. Ele já tem a tua vitória. Você só precisa descansar. Senhor,
Eu sei que o Senhor continua curando, eu sei que o Senhor continua sendo Jeová Rafa, e assim como o Senhor se revelou à minha família, eu também quero que o Senhor se revele, Senhor, a outras pessoas, que o Senhor cure, que o Senhor faça a tua vontade. Mas eu te peço, faça eles aguentar, Senhor, o processo. Porque, Senhor, meu Deus, meu Pai, nada vem fácil, tem que passar um processo, o Senhor tem que ensinar algo. E eu sei que em tudo que o Senhor entra, tudo que o Senhor faz tem propósito. Hoje a minha mãe é mais amorosa com as pessoas de fora. Hoje a minha mãe, ela é mais alegre. Hoje a minha mãe contempla a tua face. Então, Senhor Jesus Cristo, eu creio que tudo o Senhor tem propósito, Pai. E eu te agradeço, que teu nome venha a ser honrado. Amém. Eu não vou dar bênção, vou encerrar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai e Espírito Santo, te agradecemos, meu Deus, meu Pai, por todos os testemunhos que têm passado, te agradecemos pela oportunidade que foi nos dada, te agradecemos, Senhor, pelo acordar, por este entardecer. Senhor, eu quero te pedir, alcança, protege, livra de todo mal e leva todo mundo debaixo das tuas potentes mãos. Amém. Está terminado.